Sabe, a nossa relação com o universo é uma coisa bem complexa, né? Pensa bem, a gente vai de uns visitantes misteriosos que fazem a gente questionar tudo, até tecnologias que literalmente saíram do espaço e hoje, bom, estão no nosso bolso. Então, vamos tentar entender um pouco melhor essa conexão. E para começar, a gente volta para um enigma que surgiu lá em 2017. Então, em 2017 aconteceu uma coisa diferente. Algo passou aqui pelo nosso sistema solar. Os astrônomos, claro, ficaram de olho e logo viram que aquilo não era daqui. Não tinha como ser. A velocidade, a trajetória, tudo indicava que era um visitante de outro sistema estelar. O primeiro que a gente conseguiu detectar na história. E claro, isso levantou aquela pergunta que divide todo mundo, sabe? Era só uma rocha ou era algo mais? Esse objeto ganhou um nome: Oumuamua. É uma palavra havaiana que quer dizer algo como mensageiro ou batedor. E olha, o nome foi quase uma profecia, porque o comportamento dele foi qualquer coisa menos comum. Ele se moveu de um jeito que simplesmente desafiou tudo o que a gente esperava de um asteroide ou de um cometa qualquer. O grande mistério mesmo aconteceu quando ele estava passando ali perto de Saturno. Do nada, o Oumuamua deu uma acelerada. Sabe, tipo o que um cometa faz quando chega perto do Sol e solta gás e poeira? Só que aí vem o problema. Os nossos telescópios não viram nada. Nenhuma cauda, nadinha de gás, nada de poeira. E aí fica a pergunta, né? Como é que ele acelerou sem um motor que a gente pudesse ver? Bom, essa acelerada misteriosa acabou gerando duas teorias bem diferentes. De um lado, a gente tem o astrofísico de Harvard, o Avi Loeb, que sugeriu uma coisa, bem, quase impensável: propulsão artificial, ou seja, tecnologia. Já do outro lado, tem a explicação que a maioria dos cientistas aceita hoje. A de que o Oumuamua seria tipo um iceberg de nitrogênio, sabe? Um pedaço de um planeta lá longe. O calor do Sol faria esse nitrogênio evaporar e isso criaria o impulso. Só que seria um gás que nossos telescópios não conseguem enxergar. E olha, o caso Oumuamua, sendo natural ou não, acaba tocando num ponto que mexe com todo mundo, né? A simples possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. E isso, claro, nos leva direto para a busca por vida fora da Terra. E aqui a gente entra num paradoxo bem moderno. Pensa só, lá na época das fotos em preto e branco, das câmeras de filme, chovia relato de OVNI. Era muito comum. Agora, hoje, que todo mundo tem uma câmera de altíssima definição no bolso, pronta para filmar qualquer coisa a qualquer momento, cadê os avistamentos de qualidade? Parece que sumiram. A pergunta é meio óbvia, né? Com literalmente bilhões de câmeras por aí, prontas para registrar qualquer coisa estranha no céu, onde é que estão as provas? As evidências claras. Pela lógica, a gente deveria ter uma enxurrada de vídeos e fotos, mas o que a gente tem é o contrário, uma seca. Então, o ponto talvez seja esse: a vida inteligente pode ser uma coisa incrivelmente rara. É tipo uma receita de bolo super complexa, sabe? Pra gente chegar até aqui, precisou de um monte de coisa. A distância certinha de uma estrela estável, uma lua grande para manter o planeta equilibrado, um campo magnético para proteger a gente da radiação, os ingredientes químicos certos, bilhões de anos de calmaria e, talvez o ingrediente mais difícil de todos, a gente não se autodestruir com a nossa própria tecnologia. Mas sabe de uma coisa? Talvez a gente não precise ficar procurando ameaças lá longe. O espaço, ele mesmo, já tem os perigos bem reais para nós aqui. Então vamos dar uma olhada em como a gente está lidando com essas ameaças que vêm literalmente de cima. Para começar, vamos falar do nosso próprio lixo. A gente criou um verdadeiro campo minado em volta da Terra. Tem mais ou menos uns 25 mil objetos maiores que 10 centímetros orbitando o planeta. E o que é isso? Satélite velho, pedaço de foguete, até ferramenta que astronauta perdeu. E o pior, cada pedacinho desse está viajando a mais de 27 mil quilômetros por hora. Imagina só, um simples parafuso nessa velocidade vira um projétil mortal. Tá, e como é que a gente limpa essa bagunça toda? Bom, uma das ideias mais interessantes vem de um projeto japonês. A missão é até que simples de entender. Um satélite caçador vai atrás de um pedaço de lixo, lança uma rede e captura ele. Aí, com esse peso extra, os dois juntos perdem velocidade, caem e queimam na atmosfera da Terra. É uma faxina espacial. Mas não é só o nosso lixo que preocupa. Existem as ameaças naturais também. Em 2013, quem não lembra do meteoro de Chelyabinsk? Ele explodiu sobre a Rússia com uma força de várias bombas atômicas. E o mais assustador de tudo, ninguém viu ele chegando. É que ele veio da direção do Sol, que é um ponto cego para os nossos telescópios. Foi um baita alerta para todo mundo.
E se um daqueles bem grandes acertar a gente? É só lembrar do que aconteceu com os dinossauros, né? Imagina um asteroide gigante caindo no oceano. Primeiro, tsunamis monstruosos para todo lado. Depois, a poeira e os destroços sobem para a atmosfera e bloqueiam a luz do Sol. Por meses, talvez até anos. Sem Sol, as plantas morrem. E se as plantas morrem, toda a cadeia alimentar quebra. O resultado, uma extinção em massa. Mas a boa notícia é que a gente não tá só esperando o pior acontecer. Existe todo um esforço global que a gente chama de defesa planetária. A missão DART da NASA foi um marco histórico. A gente basicamente jogou uma nave espacial contra um asteroide de propósito só para ver se conseguia desviar a rota dele. E não é que deu certo. Foi o nosso primeiro passo de verdade para aprender a se proteger de um impacto desses. Ok, tudo isso é muito legal. Caçar lixo espacial, desviar asteroide, mas é caro. E aí vem aquela pergunta que é super válida. Com tanto problema aqui na Terra, por que gastar rios de dinheiro olhando para cima? A resposta, olha, pode surpreender. É a crítica que todo mundo já ouviu, né? Para que gastar bilhões com foguetes se tem gente passando fome? E, sinceramente, é uma pergunta justa. Mas a verdade é que o dinheiro investido no espaço, ele raramente fica só no espaço. Ele acaba voltando para a gente aqui, e de jeitos que a gente nem imagina. Primeiro, vamos só colocar as coisas em perspectiva. O orçamento da NASA por ano é de mais ou menos 20 bilhões de dólares. Parece muito, né? Mas se a gente comparar com o orçamento militar dos Estados Unidos, por exemplo, que passa dos 700 bilhões, a gente vê que o investimento em espaço, na verdade, é só uma pequena fração de outros gastos. E o que a gente ganha com isso na prática? Bom, tecnologias que estão na nossa mão todos os dias. A câmera do celular, por exemplo, usa um sensor que foi criado lá atrás para os telescópios espaciais. O GPS, que guia a gente pela cidade, totalmente dependente dos satélites. E vai além. Até técnicas de cirurgia de catarata foram melhoradas por causa de experimentos feitos lá em órbita. Mas no final das contas, não é só sobre tecnologia ou sobre segurança. Tem algo mais fundo, sabe? Um motivo que faz a gente olhar para as estrelas desde sempre. Tem a ver com a nossa própria natureza, com quem a gente é como ser humano. Imagina só, lá em 1500, alguém chegar para um navegador e falar: "Ei, para que entrar nesse navio? Fique em casa, tá mais seguro." Não ia funcionar, né? Simplesmente não tá no nosso DNA. A gente tem esse impulso de querer saber o que tem depois da montanha, depois do oceano e agora depois da nossa atmosfera. Tem uma passagem linda num livro chamado Crônicas Marcianas. Nele, os humanos colonizam Marte e ficam o tempo todo procurando os marcianos originais, mas nunca acham. Aí, no final, um pai leva o filho para ver os marcianos. E o que ele faz? Aponta para o reflexo dos dois na água de um canal marciano. A lição é que eles se tornaram os marcianos. Explorar acaba transformando a gente. Seja uma rocha vinda de outra estrela, ou a chance de ter oceanos escondidos sob o gelo de uma lua distante, o universo é uma fonte que nunca acaba de mistérios. E talvez a exploração não seja sobre encontrar todas as respostas, sabe? Talvez seja sobre o ato de procurar, sobre a jornada. E isso nos deixa com aquela pergunta que sempre vai mover a gente para frente. Qual vai ser o próximo grande mistério que a gente vai desvendar?